Hello, sétimo ano A. How are you? Como vocês estão? I'm fine, eu estou bem, but I miss you. Mas eu estou com saudade de vocês, ok? Tá? Mas enquanto não dá para matar saudades, vamos de vídeo, de aula? Então vamos lá. Nossa aula, vou compartilhar para vocês. Então, a aulinha de hoje, English, inglês, inglês com a teacher Carla, certo? Então vamos lá para a aula de hoje. Nós vamos estudar o simple past, tá? O passado dos verbos em inglês. É bem simples, prestem bastante atenção no vídeo, ok? Na explicação. Se você tiver dúvida, assista várias vezes que você vai entender, tá? Vou explicar bem explicadinho, bem fácil para vocês. Então, vou baixar aqui. O passado dos verbos em inglês, ele é feito com os verbos irregulares e os regulares, tá? Só os regulares que sofrem alteração com regras, tá bom? Que são 4 regrinhas, que são essas que eu vou colocar aqui, tá? Então, os verbos regulares, eles mudam de acordo com essas regras aqui que eu vou passar para vocês, ok? Então, ó, regra número 1. Se o verbo terminar com e, tá? Eu adiciono o quê? O D no final. Então, eu vou lá aqui, ó. Tem o exemplo do verbo dance. No final dele, ele não terminou com E, então eu só coloco D no final, tá bom? Então, terminou com E, vai lá no final do verbo. Terminou com E, eu coloco D. Então, dance, ficou danced, ok? Então, essa é a primeira regra. A segunda, se o verbo terminar com Y, aqui ó, terminou com Y, tá lá no finalzinho dele, é o Y. E antes do Y vier uma consoante, olha aqui, é o R, né? Aqui no verbo cry. Aí eu tiro o Y e coloco IED. Então, olha o exemplo aqui, ó. Verbo cry, chorar, né? Cry. Ele não terminou com Y? Olha o Y aqui, em azul. Antes do Y vem o quê? O R, que é uma consoante. Então, quando isso acontece, eu jogo fora o Y e coloco IED. Então, cry virou cried, tá? Terceira regra, olha aqui. Se o verbo terminar com Y também, né? Porém, antes do Y vier uma vogal, quais são as vogais, gente? A, E, I, O, U, tá? Então, se vier uma vogal antes, o que que eu faço? Não tiro o Y, só coloco E, D, tá? Certo? Então, quando ele terminar com Y lá no final, eu olho o que vem antes. Se vier uma vogal, eu vou colocar ED no final. Então, o caso do verbo play, que é jogar, tocar, né? Ele terminou com Y e vinha uma vogal antes, ele ficou played, ok? Colocou um ED no final. Se o verbo terminar com sanduíche de vogal, o que que é isso? Lá no finalzinho dele, olha aqui em azul, que eu tô mostrando para vocês, ó, do stop. Essas letrinhas em azul. Então, vou lá no final do verbo, conto do final para o começo, ó. Consoante, vogal, consoante. É um sanduíche de vogal, né? Tem a vogalzinha no meio. Consoante, vogal, consoante. Quando isso acontecer, tá? Eu coloco o quê? Eu copio de novo a última letra, eu dobro a última e coloco o ED. Então, olha aqui, o stop ficou stopped, tá bom? Por quê? Porque ele terminou com sanduíche de vogal, consoante, vogal, mais consoante, e ele copiei de novo a última letra e coloco ED no final, tá bom? Certo? Então, essa é a quarta regra. Ah, professora, teacher, não se encaixou nenhuma dessas regras. Coloca ED no final. Na dúvida, você coloca ED no final. Então, você vai pegar o verbo, vai lá no final dele e vai olhar em quais dessas regras ele se encaixa, tá bom? Se ele não se encaixar em nenhuma, você coloca ED. Então, podemos perceber que os verbos terminados com ED, tá? Eles estão no passado, sempre, tá? Agora, vamos ver os verbos irregulares.
Os verbos irregulares, eles não mudam, gente, de jeito nenhum. Não mudam. Então, eu coloquei aqui uma tabela com todos os verbos para vocês verem. Como que eu vou saber, professora? Ah, eu vou olhar ele aqui, na primeira linha, na primeira coluna azul, como ele é, tá bom? Certo? Aqui, ó, na primeira coluna azul, tá vendo aqui? Essas colunas azuis é como o verbo seria no presente, tá? Certo? Infinitivo aqui. O passado dele está nessa tabela rosa, tá bom? Rosa. Sobe do... Então, o que que eu vou fazer? Como eu vou saber, teacher? Como que você vai saber? Você vai olhar ele aqui, como ele é, tá? E como ele vai ficar no passado. Então, por exemplo, ó, o verbo to be, que a gente já estudou, no passado ele fica was ou were, tá? Ó, begin, become, voltar. Ele fica became no passado. Begin, começar. Ele fica began no passado, tá bom? Ó, vou olhar aqui nessa outra aqui, ó. Tá vendo? O verbo have, que é ter. No presente é have, no passado had. Tá bom? Ó, hide, montar. Hear, ouvir. Hear vai ficar heard. Hide vai ficar read, tá bom? Então, vocês vão fazer isso. Vão olhar na tabelinha azul como ele é e no passado como ele fica. Esses são os verbos irregulares, eles não mudam nunca, tá bom? Então, se você encontrar um irregular, é só você olhar ali na tabelinha rosa, na coluna rosa, que você vai saber como ele fica no passado. Qual é a atividade de hoje? Vocês vão ler esse texto, tá bom? Vou ler com vocês. E aí vocês vão encontrar alguns verbos no passado. Todos esses verbos no passado que eu pedi, eles são irregulares, tá bom? Então, ó. Did you know? Você sabia? Leonardo da Vinci wrote from right to left. You needed a mirror to read his handwriting. He has a genius. He could write one sentence with his right hand and different sentence with his left hand. He invited scissors. He drew architect's plans but never built a building. He lost most of the paints and drawings he did in Milan. He had many talents. He made models and his notebooks. There were plans for a tank, helicopter, and a submarine. His scientific observations were 100 years before his time. Então, eu vou ler o texto em português para vocês. Então, ó, o Leonardo da Vinci escrevia da direita para a esquerda. Você precisaria de um espelho para ler o que ele estava escrevendo. Ele era um gênio. Ele podia escrever uma frase com a sua mão direita e uma diferente frase com a sua mão esquerda. Ele inventou a tesoura. Ele desenhava planos, né, de arquitetos, plantas, né, mas nunca construiu um prédio. Ele perdeu todas as suas pinturas e desenhos quando morava em Milão, quando ficou em Milão. Ele tinha muitos talentos. Ele fazia modelos em seus cadernos de planos como tanques, helicópteros e submarinos. Suas observações científicas eram 100 anos antes do seu tempo. Então, ele teve ideias revolucionárias 100 anos antes do seu tempo. Então, o que eu quero que vocês façam? Encontre no texto as seguintes formas verbais dos verbos irregulares. Irregulares são lá daquela tabela que eu dei para vocês. Vocês vão olhar na azul e na rosa, certo? Então, ó, write, make, have, beauty, lose, do e drown. Vão colocar aqui elas no passado. Como, professora? Por exemplo, ó, write, escrever, tá? Então, write, escrever. Aí eu vou lá procurar, tá bom? Na tabelinha. Ele está no presente, vou procurar na tabela azul e vou ver como ele fica na rosa e vou escrever lá. Ó, write. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O write, ó, ele aqui, ó. Write. Como que ele ficou no passado? Wrote, ok? Então, vocês vão lá
na atividade e vão escrever write e wrote. Não, só wrote, tá? Porque ele está no texto como o quê? Vocês vão achar lá no texto. Aqui, ó. Wrote, tá? Então, coloquem aqui wrote. E vão fazer isso com todos os outros verbos, tá? Com o make, com o have, build, lose, do e drown. Procurem na tabelinha azul e vocês vão encontrar ele na tabelinha rosa, que é no passado, ok? Façam no caderno, tá? Só as respostas. Tirem uma foto e me mandem. Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp, ok? Bye, bye. See you. Eu espero que logo, né, Sam? Bye.